para aquele jovem, para aquele adolescente que está no primeiro emprego ou que já está empregado há um tempo, não casou ainda, o que você pode dar de dica para esse cara que ainda não tá nessa primeira fase aí da Do vida trabalho, né, da profissional? vida profissional. O que acontece na maioria desses casos, né, que a gente teve a oportunidade de estar na Nazareno Campo Grande recentemente, Legal. a gente falou justamente sobre isso, né? E acho que um ponto crucial é que as pessoas têm uma pressa muito grande em determinar qual vai ser minha profissão, né? Então, o que eu nasci para fazer, né? Uhum. Algo nesse sentido. E o que eu aprendi, pelo menos até agora, né? Tenho certeza que vai vir muita coisa e vai mudar. Se a gente bater esse papo daqui 1 ano, 2 anos, isso aqui, a Tá. opinião vai ser diferente. Mas o que eu tenho entendido é que, na verdade, quando a gente olha para o que a gente nasceu para fazer, né? Na verdade, eu acho que o jovem deveria buscar realmente sendo da vontade de Deus. Então, assim, ó, onde eu estou servindo, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, aquilo que eu faço de alguma forma serve. Esse é o primeiro passo que eu me colocaria hoje se fosse dar um conselho para mim Perfeito. quando jovem. Ou só serve a mim mesmo, né? Então, esse é o primeiro Perfeito. ponto. O segundo ponto é não ter essa pressa da definição. Eu acho que, obviamente, né? Na minha época, por exemplo, a engenharia foi o caminho mais... Eu respirava aquilo, né? Então, desde os Senai, os 15 anos, eu ansiava pela engenharia, né? Tá. Então, Deus mostrou muito claramente para mim, rápido, o que qual era o... Não vou nem falar dom, mas eu acredito... Qual que era o ramo de atividade que eu gostaria de fazer, né? Eu Tá. sempre gostei de carro, sempre fui apaixonado por isso, então eu me identifiquei muito rapidamente. Mas da engenharia para a área de vendas, da área de vendas para o seguro de vida, para proteção personalizada de uma família, para pagar um benefício e ver a diferença que aquilo faz na vida das pessoas, são tantas ramificações que só mostram uma coisa. Quando, na verdade, você está atento à voz de Deus, ou quando você realmente está disposto a ouvir a voz de Deus, Ele vai te levar, Ele vai deixar claro qual que é o caminho que Ele tem para você. Sim. Mas o que a gente precisa é saber servir, né? Coração aberto, Na né? maioria do tempo, Matheus, o que eu vejo é que as pessoas querem ser servidas, né? Então, Sim. assim, eu fiz uma mudança recentemente que eu questionei muito sobre essa mudança e, obviamente, Deus usou quem sempre usa, a Juliana, para realmente ali me dar o direcionamento, né? Nas conversas que a gente tinha. E eu tive a oportunidade de, além de fazer, né, aquele trabalho com pessoas, né, de um planejamento de proteção personalizado, eu tive a oportunidade de me tornar um master franqueado, ou seja, a partir daquele momento, eu passei a treinar pessoas e desenvolver pessoas para fazer aquilo que eu fazia. Tá. E é um trabalho, apesar de ser a mesma área, é um trabalho completamente diferente. Uma coisa é você fazer de fato, né, a venda de algo. Outra coisa é você treinar pessoas para fazer isso, né? Sim. E uma das coisas que a gente já estava no momento de uma carteira criada, estava num momento confortável. Isso me permitia me dedicar mais, por exemplo, para um projeto Comunidade Perfeito. Business, né, que foi o momento que a gente estava, quando a gente definiu o projeto, Sim. desenhou o projeto, era esse momento Legal. de mais conforto. Viajava sim, né, viajava para Manaus e voltava. O nosso trabalho antes da pandemia ele era 100% presencial. Sim. A gente não podia fazer uma conferência com alguém no norte do país online, tinha que ser presencial. Isso era a normativa da empresa. E aí, quando a gente começou a ter essa oportunidade do híbrido, dessas mudanças, a gente fez essa mudança, o que eu notei? Não era nem o meio da mudança, sempre gostei de mudança, mas o ponto principal foi, né, a Juliana falou, poxa, a gente viveu uma mudança tão maravilhosa quando você teve essa oportunidade de sair do CLT e empreender e falar com pessoas e conhecer pessoas. Eu brinco que meu celular tinha 400 contatos quando eu era da indústria e hoje deve ter mais de 6 mil, né? Então eu olho para a mudança, Sim. para o network e Jesus nos chamou para amar pessoas, né? Então Perfeito. quando eu olho para uma célula de estudo bíblico para não cristãos, eu até brinco com as pessoas da igreja, né? Eu falo assim, não que você não possa ir, pode ir. Mas o que bate meu coração e que faz o coração acelerar é quando você convida alguém que nunca ouviu falar do amor de Cristo Claro. para um estudo bíblico como esse para vir na minha casa. Porque Show. essa pessoa vai ser amada. Sim. Né? Então, quando a gente começou a entender isso, eu sempre tive um amor tão grande, por exemplo, por ter receber os meus amigos em casa, receber as pessoas que a gente ama em casa e poder ter a comunhão, né? Comunhão aqui, comer junto, né? Esse momento realmente sempre foi muito importante para mim, mesmo antes da minha conversão. Só que depois da conversão, o significado mudou, ficou ainda maior. Então a célula me permitiu fazer isso, me permitiu receber pessoas em casa e depois da célula a gente tinha um momento de comunhão, comer um bolo, comer uma coisa junto, né? E quando eu olho, né, para a vida profissional, eu sinto a mesma coisa, né? Então quando o jovem ele vai entender que ele está no caminho, ele vai entender que ele está no objetivo que Deus tem para ele, quando alguém perguntar sobre o que ele faz e ele, cara, o olho brilhar.
né? Ele fala, cara, eu trabalho com tal área. Uhum. Né? E hoje tem muita... Mas a dica que eu posso dar, que a Juliana daria, porque ela é muito mais prática e responderia isso em meio segundo... Por isso que eu chamei você. É. Pra ter um podcast... então o nosso podcast vai ter 2 horas, fica tranquilo, mas com a Juliana teria meia hora. O que ela diria pro jovem? Ela diria o seguinte, olhem as profissões que têm maior necessidade, né? Que tem maior demanda, né? Então comecem a analisar áreas que você vislumbra 10, 20, 30 anos para frente, né? Porque as coisas mudaram, né? Sim. Por exemplo, a gente fala de carro, agora eu vou falar do engenheiro de produto, né? Da indústria automotiva, né? 10 anos atrás era uma coisa, né? Hoje, você já tem que vislumbrar o carro elétrico, você já tem que vislumbrar novas tecnologias. Então, para quê? Para você não ficar defasado. Sim. Quando a gente olha para rede social, olha o que virou. Sim. Né? É uma revolução. É uma revolução. E são negócios, né? O que tem por trás disso, né? A gente conversa sobre empresas de tecnologia e a gente nota o que elas viraram, né? E o que elas estão virando. Sim. Então, a minha dica também né? A gente também não precisa ser alienado. A gente pode olhar para o mundo e falar o seguinte, quais são as profissões que estão em crescimento? Porque vai que o jovem se identifica com uma dessas, né? Exatamente. E ele começa a estudar e surfar uma onda muito antes da onda chegar no pico dela. Sim. Isso também é um conselho que a Juliana daria e seria mais inteligente, né, Ju? Gostou?